Vamos, se você quiser, eu vou. O mestrado na minha vida, ele surgiu como uma decorrência do fato de eu ter estudado física, do fato de eu ser uma pessoa com deficiência visual e ser professor de física. Então, é algo que eu me preocupava já em 1997 em tentar entender isto. Mas era algo muito confuso, algo muito incipiente na minha mente. Era ainda algo que tentava nascer como uma preocupação de pesquisa. E é assim que eu ingressei no mundo da pós-graduação, tentando entender questões como um cego aprende física, como se ensina física, como um professor de física pode atuar numa sala de aula. Essa é uma preocupação relativa à minha própria participação enquanto docente. Eu lecionei física no ensino médio entre os anos de 1996 até 2005, saindo um pouco nesses períodos porque eu consegui a bolsa e com bolsa a gente não podia dar aula. Saí algumas vezes, mas sempre inserido ali no ensino médio. Isso foi o mestrado. Fiz também na Unesp de Bauru. Eu fui da primeira turma do curso de pós-graduação em Educação para Ciências, em 1997. Eu fiz também o pós-doutorado na Unesp de Bauru, com a supervisão do professor doutor Roberto Nardi, em 2005. Eu não tive a oportunidade de fazer o doutorado na Unesp. O doutorado eu fiz na Unicamp, porque à época não havia o curso de doutorado ainda na Unesp, então eu busquei outra universidade. E se eu pudesse apontar uma questão complicadora no meu mestrado em relação à produção da pós-graduação, do estudo, é que ele se tornou algo individualizado em relação ao curso de graduação. Se na graduação eu contava com a parceria de colegas para os estudos, para as provas, para os relatórios e etc., isso no mestrado e no doutorado, isso se afulinou, se tornou uma coisa muito individualizada, né? Cada um tem o seu problema de pesquisa, cada um tem a sua tese para defender. Isso me fez contar, e naquela época eu não tinha acesso ao computador ainda, né? E uma pós-graduação em educação, em ensino de ciências, como foi o meu caso, ela requer muita leitura e muita escrita. Esse foi um fato também, do ponto de vista do conhecimento, que me marcou muito, porque eu saí de um curso de licenciatura em física, em que a gente raciocinava muito do ponto de vista lógico da física, e fui para uma área de educação. Isso me fez mudar muito a forma de conhecer, a forma de interpretar. Foi muito bom para a minha formação essa mudança. Mas eu contei muito com o apoio da minha família nessa época, especialmente da minha mãe, Elizabeth Maria Toniões de Camargo, e da minha irmã, Érica Pires de Camargo. Elas foram os meus olhos e a minha irmã, principalmente, as minhas mãos, porque liam e escreviam tudo o que eu ditei. A minha irmã leu vários textos da pós-graduação, vários. E escreveu tudo que eu ditava para ela. Ela escreveu a minha dissertação. A minha dissertação de mestrado foi escrita pela minha irmã, mas entendam, ela foi às minhas mãos. Eu ditava tudo para ela. Eu ditava, eu pedia, lê esse parágrafo novamente, ela lia. Não, melhor aqui. Coloque um ponto aqui, coloque uma vírgula, apague tal coisa. Ela teve muita paciência comigo. Eu contei muito com o apoio da família nesse momento, né? Então, de uma certa forma, a universidade, nesse momento, ela
como vou dizer isso? Ela não esteve preparada para atender uma pessoa com deficiência visual num caso desse de mestrado, né? Como que ela poderia fazer isso? Ela não esperava isso, né? Um curso de mestrado talvez não esperasse uma dinâmica dessa. Uma pessoa com deficiência visual que estivesse precisando ler e escrever. Ler e escrever. Então, eu contei com o apoio da família. Foi a família que me salvou no mestrado, especialmente, né? Depois do doutorado e no pós-doutorado, eu migrei para um processo de independência, porque eu conheci programas ledores de tela. Especialmente, eu conheci um chamado Virtual Vision, e eu fiz um curso na cidade de Marília. Eu precisava dessa independência porque eu não poderia levar a minha irmã e minha mãe para todos os lugares que eu fosse na minha vida. Então eu fiz um curso, o Virtual Vision, e a partir do doutorado eu mergulhei na produção mais autônoma, do ponto de vista da produção manual mesmo, da produção material mesmo, da coisa em si, da escrita e da leitura, né? Tive um tio nesse processo, a família sempre atuando, né? Um tio, Saulo Pires de Camargo, que foi descobrindo coisas como, por exemplo, um scanner. Hoje isso é muito comum, mas naquela época era difícil. Um scanner que estivesse adaptado ao computador e que pudesse transformar textos em papel para Word. Ele me ajudou muito nisso. Eu gravava muito as aulas no doutorado e eu fui migrando para um processo de independência na leitura e na escrita. E foi assim que eu fiz o meu mestrado, né, com muita ajuda da minha família, na leitura e na escrita. Depois o doutorado, o pós-doutorado, e pretendo terminar a livre docência entre esse ano e o ano que vem. Hoje com muita autonomia, muita independência, apesar de que ainda eu careço de bastante colaboração em processos como formatação, como coisas assim, às vezes você está escrevendo e o seu dedo esbarra no caps lock. Isso acontecia muito antes, quando o programa não te dava uma pista sonora. Então eu estava escrevendo e por acaso você esbarrava no caps lock e as coisas passavam a ser escritas todas em maiúsculas. Por exemplo, acontecia muito isso. E eu como vidente, eu como pessoa com deficiência visual, não conseguia ver aquilo, né? Então a formatação ainda é uma coisa que eu careço de alguém que faça as correções, correção ortográfica, coisas dessa natureza, que são coisas bastante visuais ainda, né?